Oi, pessoal! Inteligência artificial, né? Duas palavrinhas que estão na boca de todo mundo. Promessa de um futuro incrível, mas que também dá um certo medinho em alguns. Só que se a gente deixar de lado o hype todo, os filmes de ficção científica, o que está rolando de verdade? Bom, é isso que a gente vai fazer aqui: desvendar esse código, entender como essas mentes funcionam e sacar como a IA já está, bem quietinha, mudando o nosso mundo. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Uma pergunta feita lá em 1950 por Alan Turing, que parece simples, mas é de uma complexidade absurda. As máquinas podem pensar? E o legal é que essa não é uma pergunta só para engenharia, sabe? É quase filosófica. Ela força a gente a olhar para dentro, a questionar o que é a nossa própria mente, o que nos faz, bom, humanos. Então, para a gente sequer começar a responder a pergunta do Turing, o primeiro passo foi ter que repensar o que a gente considera inteligência. A história da IA é, no fundo, a história de como a gente parou de dar regras fixas para os computadores e começou a ensiná-los a encontrar os próprios padrões. E olha, essa jornada não foi nem um pouco uma linha reta. Teve momentos de euforia total, como lá na conferência de Dartmouth, que deu nome para o campo. Mas logo depois vieram os invernos da IA, períodos bem longos e difíceis em que as promessas não se cumpriam, o dinheiro sumia e o progresso praticamente congelava. Foi só na década passada que a tal tempestade perfeita aconteceu. Um volume de dados que a gente nunca teve, computadores absurdamente potentes e algoritmos mais espertos que, juntos, finalmente fizeram a IA decolar de vez. E é aqui que o jogo vira. Pensa só, a IA antiga, a tal da simbólica, era como tentar ensinar alguém a jogar xadrez só com um manual de regras. Sabe? Se ele fizer isso, você faz aquilo. Funciona? Até funciona, mas é super engessado. Agora, a IA moderna, a conexionista, a abordagem é outra. É como sentar uma criança na frente de milhares de partidas de xadrez e falar: observa e aprende. O resultado é uma inteligência muito mais poderosa, mais flexível, que consegue lidar com a bagunça e a complexidade do mundo de verdade. Tá, mas como assim uma máquina descobre as regras sozinha? A resposta para isso está bem no coração da IA moderna, o aprendizado de máquina, ou machine learning. É aqui que a mágica acontece de verdade. Pensa desse jeito. Em vez de um programador chegar e dar para o computador uma receita com passo a passo de um bolo, ele dá os ingredientes, que são os dados, e uma foto de como o bolo tem que ficar no final. A missão do computador é descobrir sozinho como fazer a receita. Essa é a grande sacada do aprendizado de máquina. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato. A gente aponta e fala, gato. A criança erra, a gente corrige. Ela tenta de novo, acerta. O aprendizado supervisionado é exatamente a mesma coisa, só que numa escala gigantesca. O modelo dá um palpite, vê o quanto errou, se ajusta um pouquinho e repete. E ele faz isso milhões e milhões de vezes. Até que, sem que ninguém nunca tenha ensinado a regra gato tem orelhas pontudas, ele simplesmente sabe. Agora, vamos complicar um pouquinho. E se, em vez de um ciclo só de aprendizado, a gente tivesse várias camadas, uma em cima da outra, e cada uma aprendendo uma coisinha diferente? Pois é, isso é o aprendizado profundo, o famoso Deep Learning. E a melhor analogia para entender isso é com o Lego. Isso é simplesmente fascinante. A primeira camada da rede neural é como um bebezinho olhando para o mundo. Só consegue ver borrões, linhas, cantos, cores. A camada seguinte pega essas linhas e começa a montar formas. Um círculo aqui, um triângulo ali. A próxima camada já combina essas formas em partes. Um olho, um nariz. E lá no final, a rede junta tudo e conclui. Opa, isso é um rosto. É um aprendizado em camadas que, por incrível que pareça, imita um pouco o jeito que a gente mesmo aprende a enxergar o mundo. Ok, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que essa tecnologia toda está de fato mudando a nossa vida? Bora sair um pouco do laboratório e ver o que está acontecendo no mundo real. 95%. Pare e pense um pouco nesse número. Uma empresa brasileira, só o Infitec, criou robôs para o agronegócio que não saem pulverizando agrotóxico no campo todo. Não, eles identificam cada erva daninha, uma por uma, e aplicam o produto só ali. Isso vai muito além de economizar dinheiro. A gente está falando de um futuro com menos químicos na nossa comida, no nosso solo, no nosso planeta. É a IA trabalhando pela sustentabilidade. E esse impacto se espalha por tudo quanto é setor. Em biotecnologia, o AlphaFold está resolvendo quebra-cabeças de 50 anos sobre proteínas, o que pode acelerar a cura de um monte de doenças.
No sistema financeiro, o Nubank usa IA para dar crédito para quem nunca teve acesso, o que é uma baita inclusão. E até quando a gente está no sofá de casa, a Netflix está usando IA para decidir qual pôster de filme tem mais chance de fazer a gente clicar. A IA já está em todo lugar. Só que toda essa revolução tem um preço. E é um preço que, na maioria das vezes, a gente não vê na fatura. Chegou a hora de olhar para os custos que ficam escondidos por trás da inteligência. Esse gráfico aqui mostra uma coisa que pouca gente fala: a fome de energia que a IA tem. Treinar um modelo gigante como o GPT-4 gasta mais energia do que uma cidade pequena durante um ano inteiro. A tal nuvem, onde a IA mora, não tem nada de etérea. Ela é feita de data centers monstruosos que estão, sim, esquentando o planeta. A inteligência artificial tem uma pegada de carbono bem real e que não para de crescer. E não é só de energia que a IA tem sede, não. É de água também. Para manter esses servidores gigantescos funcionando sem superaquecer, a gente precisa de milhões e milhões de litros de água. E olha que loucura, uma conversinha boba com o ChatGPT, umas 20, 50 perguntas, pode custar uma garrafa d'água inteira. Parece pouco, né? Mas agora multiplica isso por bilhões de conversas acontecendo todo santo dia. De repente, a gente está falando de rios de água sendo usados para alimentar a IA. E pior, muitas vezes em lugares que já sofrem com a falta d'água. E além do custo para o planeta, tem o custo ético. Se a IA aprende com os nossos dados, ela aprende também os nossos preconceitos. A gente já viu IAs de RH discriminando mulheres, sistema de justiça sendo mais rigoroso com minorias, e tem o problema do alinhamento, que é ainda mais assustador. Como é que a gente garante que uma IA super inteligente não vai interpretar um pedido nosso de um jeito catastrófico? E claro, as alucinações. Quando a IA inventa uma informação, mas fala com tanta certeza que parece verdade, o que é um prato cheio para desinformação. Então, diante de tanto poder e tanto risco, a pergunta que fica é: e agora? O que vem pela frente? Vamos dar uma espiada no futuro da inteligência artificial. Primeiro de tudo, um choque de realidade. Absolutamente tudo o que existe hoje é o que a gente chama de IA restrita, ou ANI. Pensa nela como um gênio do xadrez que não sabe nem amarrar o cadarço. É brilhante, mas só em uma tarefa específica. O grande sonho, o santo graal da pesquisa, é a AGI, a IA geral. Seria uma inteligência no nível humano, tão flexível quanto a nossa. A gente ainda não chegou lá. E, sinceramente, talvez isso seja bom por enquanto. Mas o futuro próximo já é bem impressionante. O papo agora é sobre agentes autônomos. Imagina uma IA que não só te ajuda a escrever um e-mail, mas que reserva o voo, agenda a reunião e ainda prepara a apresentação para você. A gente vai ver IAs com memórias tão grandes que vão poder ler bibliotecas inteiras em segundos. E o passo seguinte, claro, é dar corpos a essas mentes, integrando a IA em robôs que vão interagir com o nosso mundo físico, a ficção científica batendo na porta. E tudo isso leva a gente de volta para a questão mais importante. A pergunta não é mais: as máquinas podem pensar. A pergunta agora é outra. Não é sobre o que a tecnologia consegue fazer, mas sobre o que nós, como sociedade, vamos decidir que ela deve fazer. A gente está ganhando um poder quase divino. A questão, no fim das contas, não é mais de engenharia, é de sabedoria. E a resposta para isso não está em nenhum laboratório, está em cada um de nós.